E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês então? Tudo certo? Meio frio hoje, mas seguindo aqui, né? Conforme os alunos vão conectando os demais, eles vão pegando conteúdo. Hoje nós vamos ver um pouco sobre como a gente trabalha com a inserção de imagens dentro do Word. A Paola ali, você fazia aula às 10 horas, né, Paola? E daí agora se mudou para as 8. Então, a turma das 8, ela está uma aula atrás. Então, hoje, seria praticamente o mesmo conteúdo que você viu na sua aula semana passada. Daí, depois que eu passar o conteúdo aqui, você acompanha. Às vezes tem alguma coisa diferente que eu possa falar, algum outro assunto que talvez venha nós comentamos. E daí eu te passo uma outra atividade para você fazer, beleza? Daí depois eu te passo um exercício diferente daquele que você fez na aula passada, que a turma de agora ia fazer aquele mesmo. Tá bom? Beleza? Então, só deixa eu abrir aqui para compartilhar a tela com vocês. Só um instantinho. Então tá, já estou aqui com o Word aberto. E o que a gente vai trabalhar hoje? Então nós vamos ver a parte de como a gente coloca imagens dentro de um documento, dois formatos simples de como a gente vai estar trabalhando com elas dentro de um documento de texto, e algumas edições que a gente consegue fazer com ela, alguma questão de ajustes dessas imagens, e a parte mais importante, que é a padronização da posição do texto. Quais vão ser as posições, aonde que ela vai ficar ajustada, toda essa parte aí, beleza? Aqui no menu inserir do Word, essa segunda aba, só clicar aqui, tem todos esses botões, ó, pode ver que ela tem bastante conteúdo nessa aba aqui. Alguns a gente já viu, que foram esses 3 primeiros aqui, a gente já tinha visto na aula passada, e também nas aulas passadas, e também o cabeçalho e rodapé nós tínhamos vistos também. Os outros itens, principalmente esses aqui, ó, que estão nesse contexto ilustrações, e esses aqui desse contexto texto, são tudo objetos, formas diferentes que a gente consegue estar colocando no nosso documento para caracterizá-los. Por exemplo, um trabalho escolar, que a gente precisa inserir uma figura para demonstrar o que a gente já escreveu, ou algum outro trabalho que nós precisamos vincular um arquivo para mostrar um exemplo, algo assim que quando for necessário. Hoje nós vamos ver esse menu aqui, imagens. Aqui eu tenho imagens e tenho os 2 itens, ó, esse dispositivo que vai permitir com que eu pegue as fotos e imagens que já estão salvas no meu computador. Então, são fotos que eu tirei da minha câmera, então já passei para o computador, que eu já baixei da internet, deixei salvas. E aqui, da versão, acho 13, do Word para frente, já tem essa opção aqui, ó, imagens online, que ele mesmo vai buscar imagens para nós vamos fazer uma pesquisa e ele vai buscar para nós. Talvez no de vocês, esse botão imagens online também vai estar fora aqui, vai estar do lado desse imagens. Mas isso, o nome do botão é a mesma coisa. Então vamos ver primeiro como que a gente coloca as imagens com esse menu aqui, ó, este dispositivo. Então cliquei, ele vai abrir uma janelinha, e nessa janelinha eu vou procurar pelas pastas. Tá funcionando ali, Gabriel? Parou? Deixa eu ver o negócio. Certo? Então tá, vamos continuando aqui. Então, para nós, vamos voltar um instante anterior, para nós inserirmos as imagens, então temos aqui imagens, e primeiramente vamos usar esse item aqui, ó, este dispositivo.
que vai fazer com que eu busque as imagens que estão salvas no meu computador. Cliquei sobre ele, ele abriu uma janelinha e nessa aqui eu vou explorar pelas pastas e procurar o arquivo que eu quero. Vou vir aqui então em fotos, pegar essa aqui, fotos. Aqui vou pegar uma imagem, basta eu clicar sobre ela, ela vai ficar em cinza, selecionado, e vou clicar aqui, ó, inserir. E ela vai carregar para o meu documento. Então ela já está aqui inserida. Se eu precisasse inserir mais de uma, dá um Enter aqui, inserir, imagens, esse dispositivo, eu ia clicar sobre uma, clicar na tecla Ctrl do teclado e clicar na próxima. Se eu quisesse mais uma, Ctrl novamente, clico sobre ela e venho em inserir. Agora aquelas 3 imagens estão inseridas nesse meu documento aqui, ó. Essas 3 que eu coloquei agora e a primeira que eu coloquei antes. Elas estão assim, ó, uma longe da outra, porque o tamanho delas não cabe tudo numa folha. Então, ela faz esse distanciamento, é normal. Para isso, eu devo, para ajustar, se eu quisesse colocar mais de uma imagem, eu diminuo, faço os ajustes, que eu já vou mostrar para você como é que faz. Vou excluir essas aqui. Como que eu faço para excluir uma imagem? Clico no botão Delete do teclado. Ó. Clico sobre ela e clico Delete, que ele vai apagar para mim. Sempre que eu clicar sobre a foto, ele vai aparecer esses pontinhos aqui do lado e vai aparecer essa linha contínua. Então, clicando nela e clicando Delete, ela vai apagar. Beleza? Toda vez que eu clico na imagem, pode ver que ele abre uma nova aba aqui em cima, ó, chamada Formatar. Se está fora, não aparece a aba, mas se eu clico na imagem, a aba Formatar aparece. Vamos clicar sobre ela aqui, ver o que está disponível para nós. Esta aba, ela é responsável por nós podermos colocar pequenas alterações de imagens dentro da nossa figura que a gente colocou. É como se fosse um pequeno editor de imagens dentro do próprio Word. Então, aqui nesse menu eu tenho os ajustes de cor e efeitos. Primeiro item aqui de correções, eu tenho várias pré-definições que eu posso utilizar. Conforme eu vou passando em cima, ó, ele altera a imagem. Se eu quiser deixar salvo, basta clicar. Cada item desses é uma pré-definição, aqui no caso de brilho e contraste e de nitidez. No segundo nós temos cor, então que vai alterar saturação. Aqui a temperatura da cor, que é o tom de cor, cores mais quentes ou cores mais frias. E aqui para recolorir a imagem, então posso colocar numa escala de cinza ou colocar ela num tom preto e branco. E aqui embaixo as cores monocromáticas, que ficarão em uma cor só. E se eu quiser outra cor, aqui em mais variações eu tenho vários disponíveis. Isso aqui é só para, no caso, se vocês precisarem colocar uma imagem com esse ajuste aqui, beleza? Outro item aqui do lado é os efeitos. Então, são pequenos efeitos que a gente pode aplicar na nossa imagem. Conforme eu passo, ela aplica alguns tipos de traços diferentes para essa nossa figura aqui. Então, cada item desses é um tipo de efeito que a gente pode aplicar na nossa imagem. Depois que eu apliquei um efeito ou alguma outra alteração, por exemplo, de cor aqui, vamos aqui. Então, fiz alguma alteração. E eu quero voltar à imagem normal, sem precisar apagar ela e importar novamente, eu tenho esse botão aqui, ó, bem do lado, redefinir imagem. Clicando sobre ele, a imagem volta ao normal. Todas as alterações que eu fiz nela, elas são devolvidas à imagem. Tranquilo por enquanto? Tudo certo? Beleza. Aqui, nessa parte central, nós temos os estilos, que são alguns efeitos de moldura e de contorno, ou de formato da imagem, que também podem ser aplicados para uma pequena edição. Então, aqui nós temos opções de moldura, então cada item desse é uma pré-definição, que já vem salva no Word, ele já tem salvo essas opções aqui, sempre vai ser as mesmas. E conforme a gente vai passando aqui, a gente pode ver que ele altera na imagem de acordo com esse item. Beleza. Se eu não quero nenhum desses aqui, eu mesmo posso fazer o meu ajuste.
Eu venho aqui, ó, borda de imagem, eu posso aplicar uma linha de borda, deixa eu pegar aqui esse azul escuro. Pode ver que ela aplicou uma linha bem fininha azul no contorno da imagem. Se eu quero aumentar, eu tenho essa opção aqui, ó, espessura, que ela vai ficar uma linha mais grossa. Então, agora aqui ela tem outra linha, uma linha mais grossa no contorno. Se eu quisesse uma linha diferente, aqui em traço, eu tenho algumas opções, ou se não em mais aqui, ele abre aqui do lado. Ó. Eu tenho outras opções de linha, ó. Linha dupla, então ele abre uma janelinha a mais, onde eu posso somente personalizar a linha. Posso aumentar também a espessura dela aqui, se eu quiser, colocar uma linha mais grossa, dependendo do estilo que eu vou estar utilizando. Então, são alterações que a gente pode ir editando na nossa imagem. Então, essa aqui é para a borda, e aqui embaixo eu tenho os efeitos. Da mesma forma, eu tenho pré-determinados aqui. Cada item ele aplica, por exemplo, um efeito de sombra, ou de contorno 3D, de bezel, ó. Cada item ele tem uma pré-definição. E também, se eu não quiser esse, eu tenho essas opções aqui abaixo, ó. Cada item desses 6 aqui é uma opção diferente de efeito que eu posso aplicar, ó. Sombra, que ele vai aplicar sombra na imagem, é uma sombra bem leve. Aqui é da parte de dentro, e aqui é essa sombra mais grossa, ó, que fica para fora da imagem. O reflexo, que vai ser aqui um espelhamento da imagem, pode ver que na parte de baixo da imagem ali ele cria esse reflexo. Aqui o brilho, então pode ver que ele fica colorido no contorno da imagem, um leve brilho, que a gente pode selecionar. As bordas suaves, que vão esmaecer a imagem de dentro para fora. Então cada item desses, olha, faz um esmaecimento da borda. Bezel. Isso aqui é referente ao contorno, pessoal. Cada item desses, ó, pode ver que ele fica meio arredondado, aqui ele fica mais reto. Isso aqui aplica sempre no contorno da imagem. Não sei se ali dá de perceber, mas ele faz um pequeno ajuste, como se fosse uma moldura, que ele aplica para essa imagem aqui, então, esse item Bezel. E o último é a rotação 3D. Pode ver que cada item desses vai ter uma posição 3D que a nossa imagem vai assumir. Ó. Conforme a gente vai passando aqui, cada item desses é um tipo de posicionamento. E também depois que eu apliquei esses efeitos, se eu quero voltar ao normal, basta clicar aqui, ó, redefinir imagem, que ele também volta ao normal. E aqui agora, do outro lado, agora a gente sai daqui e vem para cá, ó, nós temos o item cortar, que ele vai fazer cortes na nossa imagem. Ó. Se eu clicar bem no meio, ele vai abrir esses tracinhos aqui, e eu posso estar reduzindo a imagem, fazendo um corte diferente nela. Então agora aqui significa que vai ficar salvo somente essa parte em colorido. Quando eu clico fora da imagem, ele já salva para mim somente este trecho da imagem aqui. O cortar é diferente do tamanho. Como que eu faço então para definir o tamanho? É nessas bolinhas, ó. Tá vendo que tem 9 bolinhas? Não, 9 não, vão ser 8. 8 bolinhas aqui no contorno da nossa imagem. Então, se eu clicar sobre uma delas, eu posso aumentá-la. Aumentar o tamanho dela na janela. Sempre a gente tenta usar essas dos cantos aqui, ó. Por quê? Porque ela não causa distorção. Essa de cima, a de baixo, a da esquerda e a da direita causa distorção, ó. Se eu puxar ela aqui, ó, pode ver que ela fica uma imagem chata. Então ela vai causar distorção, ou se não eu puxo para baixo aqui, ó. Numa foto, vamos dizer que é uma paisagem, talvez não apareça tanto, mas numa outro tipo de foto pode ser que a gente perceba, principalmente quando é pessoas ou animais, a gente percebe a distorção causada por esse ajuste de tamanho aqui. E aqui em cima, esse botão faz o giro da imagem. Ó. A gente pode estar girando ela em alguma determinada posição dentro do nosso quadro. Aqui, nesse menu cortar, eu ainda tenho outra opção que pode ser bastante útil, que é esse aqui, ó, cortar para demarcar forma. O que significa isso? Aqui ele lista todas essas formas aqui, e se eu clicar sobre ela,
eu posso cortar a imagem de acordo com a forma selecionada aqui. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui o coração. Pode ver que a imagem, o contorno dela agora é baseado no formato de um coração. Ou se não, posso pegar um círculo. Qualquer item desses aqui eu posso estar utilizando. Assim, qualquer item desses que tenha contorno, né, eles podem ser utilizados aqui. Um quadrado com uma sinueta embaixo, todos esses itens a gente pode usar. E depois, se precisar diminuir e aumentar, também a gente pode aplicar sem problemas. Depois que eu fiz o corte e venho aqui em redefinir, ó, pode ver que ele só alterou a forma, mas a imagem ainda ficou normal. Se eu vim aqui, ó, nessa flechinha, eu vou ter redefinir imagem e tamanho, que daí ela vai voltar ao tamanho que ela estava antes. Mesmo que a gente aplicou o corte, ela vai rever esse corte, vai trazer o que foi cortado de volta e vai aplicar. Então, aqui em redefinir imagem, eu tenho duas opções, que é redefinir os traços e efeitos que foram aplicados, e essa aqui, quando eu corto, eu faço o ajuste dela. Tranquilo? Tudo certo nessa parte aqui? Beleza? Agora nós vamos ver como que a gente vai se comportar com a imagem e texto. É difícil a gente fazer um documento que só vai conter imagens. Então, nós vamos ver esses dois botões aqui, ó, posição e quebra de texto automática, que é a mesma coisa que esse aqui. Ó. É a mesma coisa que faz esse botãozinho. Quando a gente insere a imagem, sempre vai ter esse botãozinho do lado. Então, às vezes, fica mais fácil usar por aqui. Eu só vou fechar o compartilhamento aqui, que eu vou pegar agora um documento que ele já está com texto inserido. Ele já tem textos, e a gente vai inserir uma imagem nesse texto. Deixa eu só achar ele aqui, novamente. Alguma dúvida, pessoal? Referente àquilo que a gente já viu ali? Nathalie, Davi, tudo certo? Então tá. Deixa eu só compartilhar novamente aqui. Então agora eu tenho aqui um documento com um texto. Beleza, então. Esse documento aqui já está com texto e está com texto numa folha. Se eu primeiro fiz o texto e depois eu quero inserir a imagem, eu tenho que levar em conta uma coisa. A imagem sempre vai ser inserida onde o nosso cursor está piscando. Pode ver que ele está piscando aqui, ó, bem na primeira letra do texto. Ó. Nhas, ele está piscando aqui. Então, se eu colocasse uma imagem, ele ia inserir nesse ponto. Vamos dizer, então, que eu quero colocar ela bem aqui, ó, bem no meio. Depois essa palavra calor. Se eu colocar ela aqui, ela vai botar ela depois do ponto. Então, a imagem vai ficar bem depois do ponto. Isso tudo, então, vai depender de como que eu vou colocar essa imagem. Se eu dou um Enter, daí sim, ela vai ficar numa linha só. Então, para facilitar, muitas vezes, a gente coloca uma imagem bem no meio, né? Bem no meio do texto. Então, sempre que a gente for colocar ela no meio, sem ela ficar presa no texto, a gente sempre pula uma linha. Sempre é o jeito para não gerar problemas, entendeu? Depois, senão, requer muitos ajustes. A gente vem aqui no final e pula uma linha, dá um Enter para criar uma linha nova antes de inserir, beleza? Eu vou inserir ela agora, ela colada no texto só para vocês verem, mas se fosse com o Enter, ele ia inserir tranquilamente. Vou vir aqui, me esqueci para vocês como é que pesquisa. Vou mostrar agora, então. Imagens, e agora eu vou usar essa opção aqui, ó, imagens online. Antes a gente inseriu esse dispositivo, que era uma imagem do computador, mas nós temos esse item aqui, ó, imagens online. Cliquei e ele vai abrir uma janelinha aqui para mim. Ele demora um pouco, porque ele faz pesquisa na internet, então ele tem que baixar todo o conteúdo da internet primeiro. E aqui ele já abriu essa nova janela. Aqui ao centro, nós temos pré-definições de imagens, ó.
ou de pesquisas, na verdade. Então, todos esses itens que estão aqui são itens que podem ser pesquisados de uma forma automática. Ó. Por exemplo, vou buscar aqui, ó, oceano. Então, aqui ele listou imagens referentes ao oceano. Vou voltar aqui, vamos pegar outro, ó, flor. São imagens referentes à flor. Maçã. Imagens de maçã. Então, cada item desses que eu clico é uma pesquisa. Se não tem nenhum item listado aqui, eu também posso estar procurando. Não tem problema nenhum. Por exemplo, o que nós precisamos aqui? O nosso texto é referente a tulipas. Então, a gente vai pesquisar por tulipas, que seria a imagem que vai ser adequada para o nosso texto. Então, ele fez a listagem aqui de várias imagens. E basta eu clicar sobre uma delas, vou clicar nessa daqui, ela já ficou com o contorno azul. Então, é essa imagem que está selecionada e aqui já habilitou o botão, ó, inserir. Se eu clicasse sobre outra, ó, inserir 2. Então, poderia estar colocando 2 imagens nesse documento e ia ser da mesma forma que a gente usou lá. Clico aqui em inserir, ele vai baixar da internet e ele já está aqui, essa imagem, dentro do meu documento. Então, de forma bem simples, quando eu não tenho imagens salvas no meu computador, eu posso estar utilizando essa ferramenta. Uma outra coisa aqui, ó, que ela não busca no Google, ela usa a plataforma Bing, que é da própria Microsoft, que é quem fabricou o Word. Então, talvez vocês não fiquem bravos, se vocês pesquisarem a imagem no Google, lá aparece uma coisa e aqui aparece outra. Não tem problema nenhum, porque o método de pesquisa é diferente mesmo, então os resultados da pesquisa no Google e da pesquisa aqui talvez não serão os mesmos, beleza? E agora aqui eu posso fazer as mesmas coisas que eu fiz com a imagem anterior. Aqui na aba formatar, os mesmos recursos estão disponíveis. Com a imagem aqui no texto, eu posso então estar mudando o tamanho dela, fazendo ajustes, enfim, o que for necessário. Eu vou diminuir ela aqui, ó, um pouco, para ela caber numa linha só. Pode ver que ela ficou com o texto aqui embaixo e com a imagem aqui. Se eu tivesse colocado um Enter aqui, ó, ela ia ficar já embaixo sem problemas. Como eu não dei o Enter, ela ficou grudada no texto. Então, como não tem nenhum espaço e nem o Enter, ela está grudada no texto. E pode ver que ela gera todo esse espaço em branco. Por quê? Porque aqui ó, eu tenho duas opções. Alinhado com o texto e com disposição de texto. Qual é a diferença básica entre esses dois itens aqui? Alinhado com o texto, pode ver que só tem um item. É porque a imagem ela se comporta como uma letra. Ela é como se fosse qualquer caractere ou informação que está no nosso texto. Então, pode ver que se eu diminuir ela bastante, a palavra que vai ficar pequenininha, ela vai ser como se fosse uma letra. Ela respeita a linha, respeita os espaços. Ó, se eu estou aqui bem no começo, se eu dou um monte de espaço, ela vai para o lado. Então, ela está funcionando como se fosse uma letra. Se eu quero centralizar ela, eu posso dar um Enter, venho aqui, centralizo aqui, boto ela para esse lado, boto para esse, então do jeito que for necessário. Ela tá, até virou aqui, não sei por quê, vamos estombar ela. E quando eu clico sobre ela e arrasto, ó, pode ver que fica um cursor andando junto com o meu mouse. Significa que aonde parar o cursor, a imagem vai parar. Então, ela tem essa função aqui quando ela está utilizando essa opção alinhado com o texto. Isso aqui, vocês vão utilizar talvez em casos mais específicos, quando vocês vão colocar várias imagens. Quando são poucas imagens e bastante texto, eu prefiro utilizar esses itens abaixo, ó, com disposição de texto. E ele tem 6 formatos que ele pode assumir. Eu vou clicar aqui no primeiro. E agora pode ver que o texto ele está em volta da imagem. Pode ver que tem vários itens aqui que estão com o texto em volta dele. E conforme eu arrasto, ó, agora ele não cria mais aquele cursor. Ele simplesmente ele tabula o texto automaticamente.
Então, se eu for determinar um tipo de posição assim para a minha imagem, esse formato ele facilita bastante. Se eu quero colocar ela num canto aqui, ó, pode ver que quando eu chego no canto, ele cria uma linha verde aqui em cima, e aqui ele dá uma segurada na imagem, e a imagem está alinhada com essa margem aqui, ela está bem bonitinha, inserida aqui. Se eu precisar aumentar o tamanho, ele também vai modificar o tamanho do texto ali, sem problemas. Então, com esse primeiro item aqui, ó, quadrado. Nesse item de baixo, que é superior e inferior, daí não vai ter as linhas do lado. Então, pode ver que o texto já termina embaixo, independente do tamanho que essa imagem for, o texto sempre vai começar depois e terminar depois. Então, ele faz aquele outro jeito de inserir. E quando eu venho bem no meio aqui, ele não está ativando. Aqui, ó, ele dá uma segurada na imagem. Ó, agora eu estou mexendo no mouse e ele não mexe a imagem. Que ele tem tipo uma margem que ele segura o mouse para dizer que a imagem está bem centralizada. E nesse item aqui, daí, quadrado, que é aqui embaixo, é superior e inferior, daí o texto sempre vai ficar acima e abaixo. E nesse outro item, daí o texto fica entre a imagem. Beleza? E aqui os outros formatos, esse aqui é a mesma coisa que o justa e através, é a mesma coisa que o quadrado, só que ele é para imagens redondas. Se fosse uma imagem redonda, por exemplo, só vou alterar o formato dela aqui, ó. Pode ver que ele respeita os contornos redondos da imagem. E se é nesse item, daí ele respeita tipo uma forma quadrada. Só vou redefinir ela aqui. E os outros itens de baixo é atrás. Então, a imagem eu posso posicionar onde ela quiser que ela não mude o texto, porque ela vai ficar na parte de trás do texto. E o outro item aqui é na frente. Daí o texto que fica apagado e a imagem fica na frente do texto. Então, talvez não fosse tão útil esse item aqui, beleza? Esses itens aqui, ó, vocês vão estar usando conforme for o texto que vocês vão fazer. Dependendo do documento, de como vocês usam. Por exemplo, quando é uma imagem de lateral, o melhor item é esse aqui, ó, que daí você pode colocar essa imagem numa posição lateral. Então, que ela fica do lado, você ajusta aonde quiser ela fica bem fácil. Você aumenta e o Word mesmo, ele calcula automaticamente os tamanhos para nós. Então, é um jeito bem fácil. Quando é uma imagem que tem que ficar solta, sem nada de texto, então a gente usa esse aqui ó, de baixo, que daí a imagem, ó, ela empurra o texto para baixo e para cima, quando a gente quer estar colocando ela sem nada de informações. E o Enter é bastante útil aqui para ele dar espaços. Então, aqui não tem problema, quando a gente coloca imagem, deixar às vezes uma linha na frente e uma linha atrás do texto. Então, a gente sempre vai poder estar utilizando ele para colocar a nossa imagem utilizando o Enter. Tranquilo? Esses dois itens aqui, que é essa principal diferença, vocês vão aprender conforme vão usando. Cada um vai ter uma necessidade diferente de acordo com a atividade que vocês vão fazer. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Essa parte aqui, ela é mais complicadinha mesmo. Gabriel, tudo certo? Tranquilo? Mas não é que ela é mais difícil, ela é somente que quando vocês tiverem com a imagem e forem clicando ali e vendo como é que faz, daí sim que vocês vão entender certinho, praticando, aí sim vocês vão perceber a diferença. Então tá, deixa eu só pegar o link da atividade aqui para eu passar para vocês. Daí para a Paola eu vou passar você fez aquela lá, né, do mesmo da Toscana, né, na aula passada, né? É a mesma que eu ia passar para eles, eu vou passar então uma diferente para você. Primeiro só deixa eu passar aqui para os colegas. Deixa eu abrir aqui.
Então tá, esse trabalhinho aqui que vocês vão fazer. Então, ele tem um texto aqui, ó, cria o documento utilizando os recursos de texto e imagem, e depois carrega aqui o documento. Você pode utilizar outras imagens em seus documentos se não encontrar iguais às exibidas. Então, é difícil achar uma bem igual às que estão aqui. Então, vocês vão pesquisar de acordo com como é que estão digitando, vão pesquisar a imagem e vão colocar ela nas posições que estão aqui. O que eu quero é que fique o texto, vamos dizer, para o mesmo, e a imagem na mesma posição. Então, aqui é uma centralizada, aqui tem 3 imagens, uma do lado da outra, aqui tem uma imagem com afastada para um lado, e aqui no final uma imagem centralizada. Então, é essas posições que vocês têm que respeitar. A imagem, se quiser colocar uma imagem diferente, não achar essa igual, ou que é difícil mesmo achar uma bem igual, pode ser diferente sem problemas. E vocês usam aquele método de pesquisa de imagens online para poder encontrar essas imagens aqui. Eu vou passar primeiro aqui no grupo no grupo não, no Zoom, esse link da atividade. Para daí quem não está com o celular, o Gabriel e o Gilmar, já podem clicar naquele link, clico ali no chat do Zoom, e daí já clico naquele link ali, que daí ele já abre para vocês ir fazendo a atividade. Eu vou mandar também a imagem lá no grupo, e aqui também para vocês. Ali está o link da atividade, lá no grupo de vocês, e vou mandar uma fotinho, que dela fica, que ela está numa qualidade melhor. Você me chama ali no WhatsApp, Paola. Só pega o meu número e me chama ali, para daí eu te mandar atividade para você fazer, como você já fez esta. Eu vou mandar também ali no Zoom a foto. Daí o Gabriel também, se não está com o celular, pode clicar que daí consegue enxergar tranquilo. Já vejo ali. Beleza? Então, pessoal, podem ir fazendo ali, daí eu já auxilio vocês, conforme vocês vão tendo dúvida para fazer a atividade, ok?